Olá, sejam todos bem-vindos. Na aula de hoje nós vamos estudar a força elétrica e vamos verificar vários exemplos de cálculo dessa força. Nós vimos na videoaula passada, que foi descoberto a existência de duas cargas elétricas e que as cargas iguais se repeliam e as cargas opostas se atraíam. A partir dessa descoberta, foram necessários 50 anos de experimentação e de estudos de eletricidade para que conseguissem estabelecer uma lei matemática, que permitisse a intensidade dessas forças, que permitisse calcular quanto as cargas se repeliam ou quanto essas cargas se atraíam. E quem fez essa lei matemática foi o Coulomb, e para isso a experimentação que ele usava uma balança de torção, como a que está representada na figura. É um sistema muito delicado e muito difícil de construir, por isso levou tanto tempo, porque o que está em volta influencia demais esse processo, então era muito difícil quantificar exatamente essas grandezas. Bom, e o que diz então a lei matemática estabelecida pelo Coulomb? Para entender a equação, a gente precisa entender primeiro a representação gráfica, desenho que está aí na figura. Então, a gente tem uma situação com duas cargas, em que a gente tem uma carga A com valor QA, uma carga B com valor QB, e que estão distantes entre si de uma distância R. Além dessas grandezas, é importante, a gente precisa representar a parte vetorial, A força é uma grandeza vetorial, então a gente precisa inserir na expressão o vetor. Como que a gente faz isso para a força elétrica? A gente representa um vetor unitário R, que está aí colocado na figura, e a gente sempre desenha ele no sentido de afastamento das cargas. Não importa se uma é positiva e outra é negativa, se elas são as duas positivas, as duas negativas, não importa. A gente sempre desenha esse versor R, que é o versor distância. A gente desenha ele na carga onde a gente vai fazer a conta. Então, eu quero saber a força em B. Então, eu desenho no B, que é como está o desenho da figura. E eu desenho ele no sentido de afastamento das cargas. Sempre, tá? E aí, então, a expressão completa vetorial para a força elétrica pela lei de Coulomb vai ser, então, 1 sobre 4πε0. Isso é uma constante que só depende do meio. O ε0 é a permissividade elétrica do meio, tá? O valor anotado aí na parte de baixo. Em muitas contas, a gente usa essa constante toda, 1 sobre 4πε0. Então, é comum, principalmente nos livros do ensino médio, no superior é mais difícil, mas nos livros do ensino médio, achar, em vez do 1 sobre 4πε0, escrito direto K, tá? O valor do K também aí na parte de baixo da folha para vocês. Então, a lei de Coulomb vai ser o 1 sobre 4πε0, a constante, vezes o valor da carga 1, vezes o valor da outra carga, nesse caso QA e QB, dividido pela distância entre elas ao quadrado. É uma equação que lembra bastante a da força gravitacional. Isso tudo na direção do vetor unitário R. Ah, mas e se for de atração, se for de repulsão? Quando a gente coloca os valores da carga, a gente coloca os sinais. Isso, somado ao vetor unitário, vão dar uma resposta correta em relação à direção da nossa força calculada, tá? A gente vai ver alguns exemplos em seguida que vão deixar isso um pouco mais claro. Como que a gente está calculando é uma força, a unidade de medida da força elétrica, dada pela lei de Coulomb, é em Newton, como todas as outras forças. Então, aqui a gente tem um problema de duas cargas. Uma carga QA de mais 1 nanocoulomb, uma carga QB de menos 1 nanocoulomb. Elas estão distantes entre si
5 centímetros. E aqui, para orientar a nossa conta, a gente tem os vetores unitários I e J, quais são as direções deles, né? Então, a primeira coisa que a gente faz é desenhar o versor R, né? Que vai ser o versor que dá a direção da força entre as cargas. Então, pela regra geral, a gente vai fazer ele para calcular a força que a carga A está fazendo na carga B. Então, a gente faz... desenha o vetor R na direção de afastamento das cargas sobre a carga onde a gente quer calcular a força. Então, esse aqui vai ser o versor R de A em B. E aí, para a gente fazer, então, a conta da força que A exerce em B, força de A em B, a gente vai primeiro relembrar a equação, então 1 sobre 4π epsilon zero vezes carga A vezes carga B, dividido pela distância entre as cargas ao quadrado, na direção do vetor unitário que a gente acabou de desenhar, né? Então, agora substituindo os valores, o 1 sobre 4π epsilon zero é o 8,99 vezes 10 a nona, que é mais 1 nanocoulomb. A gente usa os sinais, porque eles que vão nos indicar se essa direção que a gente desenhou está certa ou é o contrário, né? Coloco agora o valor da carga B, menos 1 nanocoulomb, dividido pela distância entre os dois. E aqui a gente está falando do módulo, porque o vetor está aqui, né? Então, a distância entre os dois é os 5 centímetros, então, tenho que transformar para metro, vezes 10 a menos 2 para fazer a transformação para metro, elevado ao quadrado, na direção R do versor RAB. Aqui, ó, a gente pode ver que essas direções, o versor R de A em B é igual a I, então, a gente já pode substituir pelo I aqui. Fazendo a conta aqui desses valores, a gente vai chegar em menos 3,6 vezes 10 a menos 6 na direção I. E, se é força, a unidade é em Newton. O que significa isso? Significa que esse desenho aqui do meu versor, ele não está indicando, de fato, a direção da força. A força está para o outro lado, porque ela está na direção menos I. Então, se a gente for representar o resultado que a gente achou a força aqui, essa força vai estar nessa direção. Então, aqui temos a força de A em B. Esse é o resultado. Bom, agora a gente vai ver um problema com 3 cargas, que tem um processo de solução que é o mesmo para um sistema com várias cargas, tá? A gente tem aqui os versores unitários I e J, que vão ajudar na orientação, e a gente vai ver que nesse problema eles são fundamentais. A gente tem 3 cargas, uma carga QA de mais 3 microcoulomb, uma carga QB de menos 6 microcoulomb e uma carga QC de menos 2 microcoulomb. O objetivo vai ser a gente calcular a força resultante na carga A. Então, a gente tem a distância entre a carga A e a carga B, que é de 12 centímetros, e essa direção aqui, né, entre uma carga e outra, forma com a horizontal um ângulo de 30 graus. E a gente tem a distância entre a carga A e a carga C de 9 centímetros, e ela formando com a horizontal um ângulo de 120 graus. Então, primeiro passo para começar a solução, a gente vai fazer como a gente fez no caso de uma carga só. A gente vai desenhar o versor que dá essa direção entre as cargas. Então, sempre a gente faz, como a gente vai calcular na carga A, a gente faz na direção de afastamento das cargas, na carga onde a gente vai calcular. Então, esse que eu desenhei aqui vai ser o vetor R de B em A. E
Se aqui tem 30 graus, aqui ele também vai ter 30 graus, né? E aqui a gente vai desenhar o outro versor, que é o R de C em A, né? Então, a gente vai começar essa solução decompondo os versores, tá? Então, a gente vai escrever, né? Lembrando que o versor R, ele é o cosseno do ângulo na direção I, mais o seno do ângulo na direção J. Essa é a decomposição geral. Então, a gente vai decompor o vetor de B em A, da direção de B em A. Então, ele vai ser o cosseno de 30 graus na direção I, mais o seno de 30 graus na direção J. Então, isso vai me dar 0,87I mais 0,5J. Então, esse é o vetor que dá a direção entre a carga A e a B. E aí, a gente vai fazer a mesma coisa para carga C na carga A. Então, vai ser o cosseno de 120 graus na direção I, mais o seno de 120 graus na direção J. Isso vai me dar menos meio na direção I, mais 0,87 na direção J. Então, agora a gente já tem, né, a expressão para os vetores unitários das distâncias. Agora, a gente vai aplicar na equação. Então, a gente dá força. Então, primeiro a gente faz a força, a gente pode fazer junto, mas vou fazer separado para acompanhar o passo a passo, fica mais fácil. Então, primeiro eu vou fazer a força do B no A, né? Então, vai ser o 1 sobre 4πε0, que é o 8,9 vezes 10 a nona, vezes a carga A, que é mais 3 vezes 10 a menos 6, porque agora é micro, né? Coulomb, vezes a carga B, menos 6 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância entre elas, 12 centímetros. Lembrando que eu tenho que transformar para metro, elevado ao quadrado, vezes o R de B em A, que eu já tenho aqui, que eu acabei de calcular. 0,87I mais 0,5J. Então, aqui eu vou ter que a força de B em A, essa conta aqui me dá um valor de 11,2 vezes o versor. Então, como resultado final, eu vou ter menos, aqui é negativo, né? Esse menos 11,2 negativo. Então, como resultado final, eu vou ter menos 9,7I menos 5,6J newtons. Essa é a força que a carga B exerce na carga A. Agora, a gente vai fazer a conta, aplicar a mesma coisa, só que da carga C na carga A. Então, vai ser de novo 8,99 vezes 10 a nona. A carga A é a mesma, mais 3 vezes 10 a menos 6. A carga C, menos 2 vezes 10 a menos 6. Dividido pela distância entre elas, 9 centímetros ao quadrado, vezes o versor que eu calculei antes, que é o de C em A. Então, é menos 0,5I mais 0,87J. Então, fazendo a conta aqui da força de C em A, esse produto aqui, essa conta toda vai me dar um valor de menos 6,7. E aí, eu vou multiplicar esse valor pelo vetor direção, né? Como resultado final,
eu vou ter, então, esse vai ser positivo, 3,4 I menos 5,8 J newtons. Então, calculei as duas forças. Agora, eu preciso calcular a força resultante, né? Então, a força resultante na partícula A vai ser a força de B em A, mais a força de C em A. Então, vai ser aqui, menos 9,7 I menos 5,6 J, mais 3,4 I menos 5,8 J. Então, a gente sabe que para fazer a soma, a gente tem que somar as partes em I e depois as partes em J, né? Então, aqui eu tenho menos 9,7 mais 3,4. Isso me dá um valor negativo, menos 6,3 I. E eu tenho 5,6 J negativo, mais 5,8 J negativo. Então, eu vou ter menos 11,4 J newtons. Essa vai ser a força resultante. Se a gente for representar essa força, então, aqui, eu vou ter uma componente, eu não vou fazer em escala, né? O desenho também não está em escala, mas só para a gente ter uma ideia de qual seria a direção, então, dessa força. Então, eu tenho uma componente em I de menos 6,3. Então, vai ser menos, vai ser alguma coisa para cá, né? Tem uma componente para cá. E aí, eu tenho uma componente de menos J. Então, vai ser uma componente maior, né? Quase o dobro dessa. Então, a gente vai ter uma componente para cá. Então, eu vou ter uma força resultante no final, que vai ser algo nesta direção. Então, esta partícula está sendo puxada nesta direção. Para treinar o cálculo da força elétrica, nós vamos ter alguns exercícios. Bons estudos e até a próxima!